Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de julho de 2025. São 9 horas da manhã. Neste ano, completam-se 10 anos desde a ascensão da extrema-direita, que culminou com o governo desastroso de Jair Bolsonaro. E ao se completar uma década, eles começam a morrer. A extrema-direita, o nazifascismo travestido de moderado, também está morrendo, que era a última esperança da extrema-direita. Quem era a última esperança da extrema-direita? O Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas já era o candidato da mídia, da Faria Lima, do empresariado, os mesmos que nos deram Jair Bolsonaro em 2018. Estava se ensaiando no Brasil uma volta a 2018, quando todos esses agentes, empresários, banqueiros, mídia, grande mídia, se encantaram com a possibilidade de que iam enterrar para sempre o PT, prendendo o Lula, ele que tinha vantagem enorme nas pesquisas em 2018, e colocando um direitista no Planalto, sob as promessas do Paulo Guedes de implantar o neoliberalismo mais cru, entregar o Brasil. Muito bem, tudo isso acaba de morrer devido à sensação de Tarcísio de Freitas de que ele é muito esperto. Não é, e ele acaba de demonstrar um nível de burrice extraordinário. Primeiro porque ele afrontou de uma forma inacreditável o Supremo Tribunal Federal, que o estava deixando ali meio de lado, tendo uma relação cordial, encantando a mídia. No momento em que o Tarcísio de Freitas flerta com Trump, ainda assim continuaram minimizando, não, mas ele está flertando, mas tal, não sei o quê. Aí a coisa se agravou quando ele toma uma atitude absolutamente inexplicável de propor ao STF, o que foi considerado pelo tribunal como uma afronta e também como um crime, uma tentativa de obstruir a justiça. Como? Permitindo a fuga de Bolsonaro. O STF, então, cogita abrir uma ação penal contra o Tarcísio, e agora o Tarcísio acaba de cometer um outro erro, como quem não quer nada. Ele deu uma entrevista em que ele nega que pediu ao tribunal para deixar o Jair viajar para os Estados Unidos, ou melhor, fugir para os Estados Unidos, sob o pretexto de negociar com o Trump. Imagine, um réu numa ação penal vai negociar em nome do Brasil com o presidente de uma potência estrangeira agressora. Então o Tarcísio mostrou uma falta de noção a toda a prova, e aí ele deu uma entrevista ontem para se explicar por ter ido negociar, que é outra ilegalidade que ele cometeu, e negociar com a embaixada dos Estados Unidos em nome de quem? Que a competência é da União, é do presidente da República, do Itamaraty, é da União a competência para negociar com outros países. E ele foi lá fazer esse papel, ele deu uma reunião para minimizar, não, eu só fui ver as possibilidades. Ah, Tarcísio, mas você propôs ao STF para deixar o Bolsonaro ir para os Estados Unidos para negociar. Você fez isso, não é, Tarcísio? Ele, não tem nenhuma petição minha que prova isso. Ele diz o que, basicamente, eu cometi um crime
ao fazer essa proposta de o Bolsonaro ir para os Estados Unidos negociar, mas eu não fiz nenhuma petição ao STF, não tem prova. Ele quis dizer, que não há prova de que ele fez isso, que é um crime, é considerado um crime, está sendo considerado pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PSOL e até pelo grupo de advogados progressistas, o grupo Prerrogativas, que reúne só os maiores advogados do país, está sendo considerado um crime, que também o Prerrogativas fez uma representação ao STF para abrir uma ação penal contra o Tarcísio. Aí o Tarcísio vai e comete outro crime, outro crime de negar e ainda acusar o tribunal de não ter provas contra ele, de acusá-lo sem provas. É outro crime, outra afronta, uma em cima da outra. A primeira foi colocar o boné, sabendo que o Trump atacava o STF. A segunda foi propor para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos negociar, um criminoso, e negociar em nome do Brasil. E a terceira agora é acusar o STF de mentir sobre a proposta que ele fez. É outra infração que ele comete, e aí não é por outra razão que o Estadão volta a escrever um editorial contra o bolsonarismo, só que agora focado no Tarcísio, um editorial que fala em aprendizes de bolsonarismo e coloca o Tarcísio em primeiro lugar e depois outros governadores bolsonaristas que estão comprando essa pataquada dos Estados Unidos, do Trump. Ou seja, eles se desmoralizaram com isso, e você vai ver isso nesta edição. Vamos assistir. O governador Tarcísio de Freitas está sob intensa pressão, depois de ensaiar um apoio a essas medidas do Trump. Ele está sob intensa pressão dos setores econômicos de São Paulo, que podem ser tremendamente prejudicados por esse tarifaço de Donald Trump. E o governador está tentando articular diversas soluções, e ele telefonou para o ministro do Supremo Tribunal Federal com uma proposta que foi considerada surpreendente pelos magistrados, inclusive esdrúxula. Ele sugeriu que a corte autorizasse Jair Bolsonaro a viajar para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump. O argumento do governador era o de que o ex-presidente teria capacidade de negociar com o norte-americano uma pacificação com o Brasil, arrancando do Trump uma diminuição da sobretaxa de 50% aplicada ao país. Ao mesmo tempo, o STF demonstraria boa vontade com o Bolsonaro. No instante em que o julgamento de Bolsonaro se encontra na fase das alegações finais, Donald Trump veio à boca do palco na segunda-feira para aderir à alegação de perseguição política. Ele postou na sua rede social que o réu não é culpado de nada e sofre uma caça às bruxas no Brasil. Quem sabe ler nas entrelinhas percebe que Donald Trump esboçou para Bolsonaro uma rota de fuga. Fácil anunciado, o senhor esteve em reunião com a embaixada, a gente gostaria de saber como que o governo está trabalhando nessa questão, como que isso pode impactar principalmente o estado de São Paulo. Olha, primeiro a gente tem que a competência para fazer a negociação é do governo federal, da diplomacia brasileira que ao longo dos anos sempre se saiu muito bem. A gente, obviamente, está tentando nutrir a Embaixada dos Estados Unidos de mais informações. Vou dar um exemplo. Você pegar 30% dos voos que saem de Washington, do Ronald Reagan ou do LaGuardia em Nova York, são feitos em aviões da Embraer. A gente está com encomendas enormes da Embraer dos Estados Unidos. Só a American Airlines encomendou 90 aeronaves. O tarifaço significa acrescentar, por exemplo, $9 milhões em cada aeronave. Isso torna a operação inexequível, inviável, e isso teria um efeito muito deletério aqui para nós, tanto nos aviões da nossa aviação comercial, que estão sendo produzidos em São José dos Campos, quanto aqueles da aviação executiva, que são feitos em Gavião Peixoto. Então, a gente precisa mostrar essas coisas. Por exemplo, no agronegócio, setor de açúcar, setor de etanol, suco de laranja, 80% do suco de laranja consumido no mundo vem aqui do Brasil. Boa parte desse suco de laranja que vem do Brasil vem do estado de São Paulo, então 80% vem do estado de São Paulo. Muita coisa é destinada aos Estados Unidos. E o americano também é ruim, porque muitas empresas precisam de produtos brasileiros para produzir, e no final das contas isso vai encarecer também para o produtor americano, e eles não vão encontrar produtos substitutos no curto prazo.
Então, o que a gente procura mostrar é o cenário da economia paulista, olha, quais são os números para fortalecer tomadas de decisão. Olha, aqui temos um problema, vamos ver se a gente consegue resolver isso no intuito de contribuir com a informação. Se o senhor pudesse fazer um balanço, essa reunião, teve outras movimentações que o senhor fez aí para tentar ajudar de alguma forma a destravar? O que nos cabia, e a movimentação que foi feita, foi conversar com o encarregado de negócio da Embaixada Americana para sensibilizar, para mostrar qual é a situação do Estado de São Paulo, e essa é a grande contribuição que a gente pode dar nesse momento. Acho que o momento demanda união de esforços, demanda sinergia, porque é algo complicado, né, para o Brasil, é algo complicado para alguns segmentos da nossa indústria, do nosso agronegócio. A gente precisa estar de mãos dadas agora para resolver, deixar a questão política de lado e vamos tentar resolver essa questão. O senhor tem sido criticado, especialmente pelos bolsonaristas, que eles diziam que a negociação tem que ser pela anistia, tem que ser anistia ou nada. Como é que o senhor vê isso? Isso é questão de ponto de vista. Assim, nesse momento eu tenho que olhar o Estado de São Paulo. Eu sou governador do Estado, né, existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu estou falando de empregos, estou falando de pais de família, então nesse momento é a defesa que eu estou fazendo. O senhor tem a dizer, governador, sobre a questão do STF? O senhor realmente procurou o STF para tentar... Eu fiz alguma petição lá, peticionei alguma coisa? Não, então, isso é bobagem. Basicamente, o Tarcísio acaba de dizer que o STF mentiu ao revelar a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que ele havia ligado para pedir para o Bolsonaro deixar o país, não é, para ir negociar em nome do Brasil. Veja só, um réu por tentativa de golpe de Estado seria enviado aos Estados Unidos. Ele que perdeu o passaporte por risco de fuga, ele iria para os Estados Unidos para negociar a redução das tarifas com o Donald Trump. Isso não é só uma afronta para o STF, é um crime. Ele está tentando dar um jeito de ajudar o Bolsonaro a fugir. Até porque, com o Bolsonaro fugindo, o caminho estaria livre para ele para ser candidato a presidente. Também ele pode ter pensado nisso, porque a cabeça dele é tão sem noção, e o Tarcísio agora está demonstrando ser muito mais sem noção do que se pensava. Achavam, a própria mídia, a Folha de São Paulo veio com essa história de bolsonarismo moderado, que seria o Tarcísio. Alguns outros da mídia chegaram a comprar essa história, mas assim como o jornal O Estado de São Paulo, que é também do campo conservador, foi o primeiro a criticar o Trump e o Bolsonaro por essa ameaça ao país, por essas tarifas, por essa chantagem hedionda do Trump contra o Brasil, também agora o Estadão fala do Tarcísio e fala grosso contra o Tarcísio, mostrando que a tese do bolsonarismo moderado morreu. Mas você viu que o que é que ele disse aí? Se tinha alguma petição dele, o jornalista perguntou sobre a questão de ele ter pedido para deixar o Bolsonaro ir negociar nos Estados Unidos. E ele simplesmente, como quem não quer nada, ele fala uma palavrinha assim, que a gente acha sem importância, né? Não dá muita importância, porque ele fala num tom rapidinho e corta para outro assunto, mas o que ele falou é uma enormidade. Ele falou que é bobagem. Como é bobagem? Não aconteceu porque ele não enviou uma petição, mas ele ligou para ministro do STF. E ministro do STF que deu a informação a Mônica Bergamo. Foi um ministro, não foi um ministro, foram ministros do STF, como você vai ver mais para frente, que deram a informação de que ele ligou para algum desses ministros do STF e fez essa proposta. Para quem que ele ligou? Para o Mendonça? Para o Nunes Marques? Não é? Não se sabe. Talvez tenha ligado para o Alexandre de Moraes, porque diziam que ele tinha boa interlocução com o Alexandre de Moraes, só que com o Alexandre de Moraes está com ele atravessado na garganta, já não é de agora. Né? Ontem eu mostrei reportagem sobre isso. E então, aí agora ele chama os ministros do STF de mentirosos. E eles têm prova
qual é a prova? Ele ligou para o Poder Judiciário e cometeu o crime. Ao propor que o Bolsonaro saísse do país, ele cometeu um crime. Porque é óbvio que o Bolsonaro vai fugir se ele sair do país. Ele está com medida cautelar por risco de fuga. E aí ele comete mais um crime. Então o primeiro crime dele foi colocar o boné, não é, do Trump. Isso não é propriamente um crime, mas é um apoio, um governador de estado apoiando uma medida hedionda, injusta contra o seu país por questão política baseada em mentiras. Né? Foi o primeiro grande erro, se não for crime, não é? Pelo menos é um erro absurdo, não é? Que o descredencia para qualquer coisa, inclusive junto ao empresariado, que está furioso com ele. Aí o segundo crime é pedir para deixar esse é crime, pedir para o Bolsonaro sair do país, tentar enganar o STF. Isso é um crime, uma tentativa de obstrução da justiça. Até por conta disso, a gente vê aqui o STF acredita que o Trump prepara a fuga de Bolsonaro. O Tarcísio tentou convencer o STF a autorizar a viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos. E aí o Tarcísio, ao fazer isso, ao dizer que não aconteceu nada, ele está negando aquilo que já existe prova, né? Tarcísio tentou convencer o STF a autorizar a viagem, sabendo de tudo isso. Não por outra razão que o líder do PT citou risco de fuga e pediu que o STF investigue Tarcísio por obstrução da justiça. Quando o PT pede isso, e o Boulos também pediu, né? Acionou a PGR em vez do STF contra o Tarcísio, e o grupo Prerrogativas também, que não está aqui, que é o grupo de advogados progressistas, que reúne os maiores advogados do país. Tem o Pedro Serrano lá no meio, tem vários juristas de renome, Marco Aurélio Carvalho, ambos, né, Pedro Serrano, meu amigo, inclusive, que me defendeu contra o Moro, não é? Todos esses, minha amiga, meu amigo, estão lá ao lado do Guilherme Boulos e do Lindbergh Farias, dizendo que o Tarcísio cometeu um crime. Não é? E não é por outra razão, então, que agora ele nega ter procurado o STF para liberar a ida de Bolsonaro dos Estados Unidos, mas ele está desmentindo os ministros do STF. É sério isso, que ele está desmentindo os ministros do STF? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou, ele já negou, você viu no vídeo, né? Nessa matéria aqui diz a mesma coisa, só que diz en passant, mas agora ele negou ontem ter entrado em contato com o Supremo Tribunal Federal para eventual pedido de autorização para que o Bolsonaro viaje aos Estados Unidos em meio à crise gerada pelo tarifaço do Trump contra o Brasil. Eu fiz alguma petição, peticionei alguma coisa? Isso é bobagem, disse o Tarcísio. Você ouviu, né, da boca dele dizer uma barbaridade dessa? Muito bem. O que acontece é que os ministros do STF é que estão dizendo que ele telefonou. Não é o porteiro, não é uma outra fonte. Lobby de Tarcísio por Bolsonaro no STF é ação aloprada, diz ministro. O governador de São Paulo está desesperado ao perceber que pode perder capital eleitoral com a bomba tarifária de Donald Trump, diz um magistrado. O radar da Veja confirmou diretamente com ministros do STF a ação aloprada, como define um dos integrantes da corte, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e tentar cavar uma autorização da corte para que Jair Bolsonaro deixasse o Brasil rumo aos Estados Unidos. O caso foi revelado por Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A desculpa para a missão seria negociar com Donald Trump o cancelamento do pacote tarifário anunciado pelos Estados Unidos contra todo o setor produtivo brasileiro. Segundo o integrante do Supremo, a conversa sequer avançou. Não teve nem o que ser discutido. Ideia absurda, diz o ministro. Devem ter soltado os cachorros nele. Freitas tem boa relação com o ministro do STF, é interlocutor frequente do Alexandre de Moraes e está, nas palavras de um ministro da Corte, desesperado.
O tarifaço de Trump pode implodir as chances eleitorais de reeleição dele. E agora ele acabou de piorar a sua situação, porque há um crime de obstrução da justiça, que está sendo questionado pelos partidos e por juristas. Ele acrescenta a injúria contra o tribunal, chamando os ministros do tribunal de mentirosos. A situação só piora. A reação do Tarcísio ao tarifaço, inclusive, é burra, porque fez dele alvo da esquerda e do bolsonarismo. Num dia, ele veste o boné do Trump, né? Ele veste o boné do Trump e defende o tarifaço contra o Brasil. No dia seguinte, ele dá uma entrevista, que você viu agora, ou 2 dias depois, dizendo que vai ser uma desgraça para o Brasil as tarifas do Trump, que ele defendeu e comemorou e vestiu o boné. E aí diz que o governo faz muito, aí ele tenta puxar o saco do governo, você viu que ele recuou, né? Aí puxou o saco do governo, não, o governo faz muito bem esse negócio de negociar, eu só fui porque isso é uma infração grave, ele tentar assumir um papel de negociar com os Estados Unidos que não cabe a ele. Né? Ele quis se dar bem e se deu mal. E o erro dele foi tão grave que sai esse editorial aqui hoje, veja só. Aprendizes de Bolsonaro no Estadão. Fiéis à desonestidade intelectual do padrinho, governadores bolsonaristas que aspiram à presidência culpam Lula pela ameaça e tarifaço de Trump. A direita pode ser muito melhor que isso. A direita pode? Será que pode mesmo? Eu acho que não pode. A direita brasileira que se pretende moderna e democrática, se quiser construir um legítimo projeto de oposição ao governo Lula da Silva, precisa romper definitivamente com Jair Bolsonaro e tudo que esse senhor representa de atraso para o Brasil. Não se trata aqui de um imperativo puramente ideológico, e sim de uma exigência mínima de civilidade, decência e compromisso com os interesses nacionais. O recente ataque do Trump às instituições brasileiras, supostamente em defesa do Bolsonaro, é só uma gota no oceano. E aí o jornal chega aos governadores. Nesse sentido, é ultrajante a complacência de governadores como Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado diante dos ataques promovidos pelo presidente dos Estados Unidos ao Brasil. Ponto. Tá? Ponto. É ultrajante, é uma vergonha. E o Tarcísio, ele se lascou e agora ele injuriou. Injuriou é insultar. Ele insultou o poder judiciário brasileiro e acusou o poder judiciário brasileiro de mentir. Porque quem disse que ele telefonou para pedir, para mandar o Bolsonaro negociar lá nos Estados Unidos com o Trump, foram os ministros do STF que receberam a ligação e já confirmaram. Então o Tarcísio está mentindo publicamente a dizer que não tem nada disso e que é bobagem. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela.